Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Todo mundo está animado para sexta-feira. Deseja para a pessoa do seu lado aí uma ótima sexta-feira. Que seja o início aí de grandes negócios. Antes de começar, eu queria só fazer uma oração. Você pode ficar do jeito que você está mesmo. Só feche os olhos se você quiser também. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia na Tua presença, te agradecer por mais uma semana de vitória que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado para nós podermos cada dia mais desenvolver, ó Deus. Obrigado pelos nossos familiares, por tudo que o Senhor já tem nos abençoado. Em nome de Jesus, que esta manhã seja uma manhã de proveito, que nós possamos ouvir mais os Seus princípios, os Seus conceitos, abra o nosso entendimento para as Tuas verdades, ó Pai, ministre em nossos corações. E que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. Te agradecemos em nome de Jesus. Então, quando o Rodrigão me convidou... Obrigado. Eu até, na hora, eu fiquei... Faz aí um mês e pouquinho. Até na hora eu fiquei, o que eu vou falar, né, para as pessoas e até vocês que vem aqui já sabe, né? Quem subiu aqui foi Marcelo Prado, Humberto da Policar, de hoje Up, Fábio Perger, Dr. Luiz, nossa, muita gente, Dilson. Eu fiquei olhando para a vida dessas pessoas e falei, bom, e aí, o que eu vou poder compartilhar, né, com as pessoas? O que eles têm de trabalho, muitas vezes eu tenho de vida, então é um desafio muito grande. E aí eu comecei a buscar, falei, gente, o que eu posso falar? E conversando com Deus... Aí ele me disse, fala aquilo que você tem vivido, aquilo que eu tenho colocado para você. E foi isso que eu fiz. Quero compartilhar alguns princípios, alguns conceitos que eu tenho vivido. E falando aqui, o tema específico é vida de prosperidade. Vai muito mais além do que às vezes a gente está acostumado, né? Só um histórico meu até... Uma gratidão estar aqui, por isso que eu agradeci o Rodrigo e fiquei feliz pelo convite, porque a minha vida, vamos pensar assim, minha vida cristã, eu comecei aqui no Sol da Terra, lá desde pequenininho, no CCAC, fazendo aula de bateria. Vocês me veem tocando violão, mas a princípio eu até me considero um baterista, né? E aí acabou que, por motivos aí de força maior, você vai aprendendo outras coisas na marra, vai precisando das pessoas, você vai aprendendo. Então, comecei a crescer nessa área, que tem me ajudado muito também. Para falar um pouco da área profissional, eu sou um assessor de investimentos, empresário do ISF, que hoje tem 3 segmentos de captação de recursos, consultoria e gestão, e a área específica de investimentos, a qual sou um dos sócios. O que a gente faz é ajudar as pessoas a investir melhor. Imagine, por exemplo, que você tem a geração de renda e tem seus sonhos e projetos. Nós criamos estruturas de proteção e de rentabilidade. Proteção seja no aspecto inflacionário, quando você olha a inflação de 2015, 10,67, e aí às vezes a sua aplicação no banco, sua previdência privada pode não ter rendido nem a inflação, ou até mesmo no sentido, por exemplo, de que eu estou criando um patrimônio, construindo minha vida, e eu sou interrompido de gerar negócio ou gerar riqueza, como que eu vou honrar com os compromissos que eu fiz? A gente então cria estruturas para esse fim. E a rentabilidade é justamente ver o que você tem, comparar e avaliar e mostrar outras oportunidades, né? A gente representa a XP Investimentos, é uma corretora, para vocês terem noção, hoje ela tem mais de 40 bi de custódia, superou até mesmo o Banco Safra, que é um banco comercial mais conhecido, hoje a XP é acima dela. E o legal é que ela traz esse conceito de shopping financeiro. Imagina a gente saindo daqui lá no shopping comprar uma camisa. Lá eu tenho várias roupas, várias marcas, mas se tivesse só uma marca, eu ficaria preso naquela marca. Eu não teria poder de comparação e nem liberdade de escolha. O que a XP faz é isso, ela traz grandes marcas para dentro de um mesmo lugar e a gente pinça, vamos pensar assim, aquela que melhor nos agrada. Imagina, por exemplo, a pessoa vai numa Mão Geral, vai numa Prudente, vai numa Mafra, Sul América e Catu. O que a XP faz é reunir todas no mesmo lugar, então conseguir aí pegar o melhor de cada uma, né? Falando um pouquinho de prosperidade, os conceitos, né? O que é prosperidade? Será que prosperidade é ganhar dinheiro? Será que prosperidade é a gente poder viajar, poder gastar, fazer aquilo que bem entende?
Será que prosperidade seria muitas vezes a gente ter um tempo para poder curtir, só depois da aposentadoria? Como que a gente tem avaliado essa questão da prosperidade? O motivo dela, a gente prospera, a gente trabalha, a gente acorda cedo e especializa e faz todas essas questões no mercado para quê? Para a gente poder nos satisfazer, vou comprar, eu preciso ganhar dinheiro para trocar de carro, andar com o carro do ano, ter boas roupas, apenas mostrar para a sociedade que eu sou uma pessoa melhor porque eu tenho isso, aquilo, outro. Ou então, o meu intuito é desenvolver um patrimônio para a família, uma segurança, não discutindo qual é certo e qual é errado, mas para a gente poder refletir um pouco sobre isso. Quando a gente vai para o conceito de prosperidade, a gente entende que ele vem da origem latina, mas vem do prosperos, que fala ali justamente da pessoa ter alguma coisa, ser afortunado, entre aspas, ser bem-sucedido, ter sucesso em alguma coisa, muito focado para acumulação de bens, né, acumulação material. Mas a gente pode entender que prosperidade é um conceito material como um todo, né? Existem conceitos mais amplos, mas um grande equívoco que a gente encontra na prosperidade como um todo é, por exemplo, se a gente vê um empresário de sucesso e a gente fala assim, esse cara ganhou dinheiro, esse cara conseguiu faturar, não sei o quê, não sei o quê. Muitas vezes a pessoa é taxada como bandido ou como ladrão. Esse cara está ganhando dinheiro é porque ele está roubando de alguém. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então, muitas vezes a gente tem esse tipo de equívoco e no meio corporativo isso é muito comum. Obviamente que existem casos, né, de corrupção, a gente vê empresas que a gente nem imaginaria que seriam citadas, né, em casos de corrupção, acaba que ela entra, isso é inevitável, mas a gente também não pode pegar os maus exemplos e generalizar para todos, né? Até mesmo no meio cristão, falando um pouco de Bíblia, de igreja, até por fato de estarmos dentro de uma, muitas vezes a prosperidade ela foi taxada como um pecado. A pessoa está ganhando dinheiro, opa, então é pecado, não pode ter dinheiro, tem que dar para Deus, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente vê que a prosperidade, na própria Bíblia, quando Deus fala de prosperidade ou de finanças, o problema não é a pessoa ter dinheiro, mas o problema é onde o coração dessa pessoa está. Ela quer ter o dinheiro para qual motivo, né? Então, existe sempre aquela ganância. Muitas vezes a pessoa é avarenta até mesmo sem ter o dinheiro e ela fica presa nesses conceitos de vou precisar ganhar para isso, aquilo, outro. Então, a gente entende que o que precisa fazer é justamente ter equilíbrio. A gente não pode pensar que dinheiro é tudo na vida, mas sem dinheiro nós também não estaremos com essa estrutura, enfim, né? O que eu gosto de comentar é que a prosperidade é um resultado de ações, de atitudes, e isso vai culminando numa série de fatores e vai fazendo com que nós então evoluamos e assim também as pessoas que estão conosco, né? Eu cito rapidamente o que entra, o que pode abranger a parte de prosperidade, é que eu falo, né? Paz, sabedoria, generosidade, mansidão, plenitude, fé, respeito, para não perder não ficar muito tempo em cima desse slide, mas idoneidade, saúde, para a gente poder então trabalhar, que foi o que a gente comentou no início, compaixão, humildade e riqueza, colocando a riqueza em último lugar, só para a gente poder ter uma noção que nem sempre é só a prosperidade, a finanças, né, que envolve prosperidade. A gente vê na Bíblia, por exemplo, entrando em alguns contextos aí mais do estudo da palavra, usando ela como base para alguns conceitos, alguns princípios. Se a gente estudasse um pouco mais a Bíblia e visse mais algumas frases que são escritas nela, a gente ia perceber que muitas coisas no dia a dia, na comunidade, né, na população como um todo, estariam aí mais estruturadas. E a gente vê que Deus, quando fala de prosperidade na Bíblia, cita isso em vários versículos, ele fala que ele tem prazer na nossa prosperidade. Ele fala que a prosperidade é para nos abençoar e para a gente abençoar as outras pessoas. Então, se Deus fala que isso é bom, às vezes o que pode estar acontecendo é a nossa forma de encarar o conceito, né? Aqui eu coloco esse versículo, justamente que ele fala o seguinte, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui a gente vê na própria Escritura Sagrada Deus falando que nós já fomos abençoados. Então a gente
não precisa correr atrás de alguma coisa que nós já somos. É claro que quando a gente lê nos pormenores, a gente vê ali uma série de fatores, uma série de condições quando Deus fala, por exemplo, que nós já somos abençoados. Existe toda uma relação de intimidade entre nós e Deus. E é isso que eu até mesmo queria comentar um pouco com vocês, né? A gente tem que parar de ler a Bíblia, né? Escutar algumas histórias da Bíblia como se fosse apenas uma historinha da carochinha, uma historinha para falar isso ou aquilo outro. O que eu queria compartilhar com vocês é que esses últimos meses da minha vida eu tenho experimentado de um Deus que não está na Bíblia, um Deus que, no sentido de que não é aquele Deus que ele morreu e pronto, acabou. Então, é interessante que nós entendamos que Deus ele nos amou, Deus nos quer como relacionamento com Ele, e a gente só precisa, na verdade, entregar a vida, precisa, se a minha família está com algum problema, eu tenho algum desafio, busca em Deus, busca na própria palavra. Às vezes você não encontra esse tipo de solução em qualquer lugar por aí, mas a gente tem uma resposta. Nós aqui, até por estar dentro de uma igreja, eu tive essa liberdade de focar um pouco nisso, porque na Bíblia existem verdades que podem solucionar nossos problemas, não porque nós queremos solucionar os problemas, mas quando nós estamos com Deus, a nossa realidade muda, nossos princípios e a nossa forma de encarar as coisas muda. Então é um pouco disso que eu quero falar com vocês. Mas é claro que Deus já nos, como eu disse, antes mesmo de nós virmos ao mundo, Deus já nos abençoou. Mas é claro que a gente também não vai ficar sentado, parado e esperando Deus, então, abrir a torneira para a prosperidade chegar, né? A gente precisa ter algumas atitudes, além de andar em conformidade, além de buscar e ter coerência, a gente precisa ter algumas atitudes. E falando um pouco das atitudes, é justamente dizer não à preguiça. Muitas vezes a gente tem se fala de que o brasileiro é preguiçoso e não sei o quê, mas acaba que, de certa forma, isso é uma verdade, mas a gente não pode, por exemplo, acordar e falar assim, hoje eu vou trabalhar, então tenho hora para cumprir determinado compromisso, chego depois, tenho que fazer isso, fico procrastinando, deixando isso para frente. Então, aqui eu sempre usando versículos da palavra. O terceiro ali, por exemplo, por muita preguiça se enfraquece o teto e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Ou seja, frouxidão das mãos, aquela pessoa que não faz ali conforme deveria, deixa as coisas para depois. São conceitos aí que a Bíblia já nos ensina para que a gente possa prosperar. Então, não reclame, às vezes, que você tem isso, aquilo outro, não estou ganhando dinheiro, ou então não estou conseguindo evoluir. Muitas vezes a culpa é nossa, por não poder agir conforme deveria, né? E às vezes a gente não age conforme deveria, até indo de encontro com o que o Léo falou aqui mais cedo, na hora de me apresentar, porque muitas vezes a gente não faz aquilo que ama. Muitas vezes nós ficamos focados em, eu preciso pagar minhas contas. E por isso, então, eu tenho habilidades para determinada coisa, mas eu faço uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu gosto. E todo dia acordo e, nossa, eu preciso ir trabalhar, fica aquela coisa amarrada. Então, na própria palavra fala, fazer tudo conforme a excelência, como se fosse para Deus, porque se você não está preparado e não faz com excelência, não faz com decência, vai chegar a oportunidade e você pode não aproveitar. Muitas vezes a oportunidade chega e você não está preparado. Então, isso é um princípio que nós precisamos ter sempre conosco, saindo daqui, vou trabalhar. E se fosse para mim, como que eu gostaria de ser feito? Eu vou fazer isso para o meu patrão, vou fazer isso para a empresa, mas como que eu posso conduzir? Qual a melhor maneira de conduzir, né? Planejar, administrar o tempo nem se fala. Acordei sexta-feira, 7h30. Cheguei 7h30, vou chegar na empresa, tinha que chegar às 8h, cheguei lá às 8h30, e aí eu vou ver o que tem que fazer. Cara, seu concorrente já está trabalhando. Então, não espere falar assim, Deus vai me abençoar, sendo que eu não sei nem o que fazer. Um versículo também que eu acho muito legal, os pensamentos do diligente, né, que significa zeloso, uma pessoa aplicada, tendem só para a abundância, porém os de todo os de todo apressado estão somente para a pobreza. Ou seja, se a gente não nos dedicar naquilo que nós fomos destinados a fazer, não espere que outro fará aquilo que nós precisaríamos, né?
Plantar o que quer colher, isso é muito, entre aspas, óbvio, mas muitas vezes a gente não pratica. Imagina você chegando na empresa e, dependente do cargo da pessoa, você chega e desmerece ela, ou então trata ela com falta de educação, cria intrigas, cria contenda. Com muita tranquilidade a sua empresa não vai para frente. Muita tranquilidade, aquilo que você está fazendo na vida do seu próximo não vai chegar até você também. Então, se você quer respeito, comece a plantar respeito na vida das pessoas para que você colha respeito. Se você quer amor, se você quer dignidade e honestidade, comece então a fazer a nossa parte e não ter que falar assim, vamos esperar a Dilma, vamos esperar as pessoas lá em cima começarem a fazer, para então nós fazermos isso também, né? Aqui eu uso uma palavra, eu gosto muito dessa frase, porque eu tenho... Paralelo ao ISF, eu tenho até um projeto com uma equipe de vendas, que a gente faz todo um gerenciamento também. Eu sempre comento com eles, se você quer que o seu resultado seja diferente, se você quer que seus frutos sejam diferentes, se você quer crescer, se você quer então olhar para a sua vida e falar assim, isso mudou, você precisa começar a tomar novas atitudes. Você não pode acordar da mesma forma, fazer as mesmas coisas e achar que por algum motivo, por alguma força divina ou sobrenatural, as coisas vão ser diferentes. A gente precisa começar a mudar os nossos conceitos, as nossas ideias, para que a gente tenha esse tipo de resultado, né? Seu caminho é você quem faz, eu acho legal porque, da mesma forma, muitas vezes a gente tem mania de jogar responsabilidade para a Dilma, né, o governo agora Temer, mas, de certa forma, as autoridades, né, como um todo, política, falam assim, a economia, meu negócio não está dando certo porque a economia está assim, mas na hora que a inflação cair, na hora que os juros cair, eu vou voltar a vender, vou voltar a fazer aquilo outro. Mas não, a nossa prosperidade... Nosso sucesso vai depender apenas da gente. Nós podemos muito bem olhar para frente e falar, beleza, eu vou conseguir fazer isso, aquilo outro, vou conseguir então romper, ou posso então cruzar os braços e falar, não quero então, não quero fazer isso, vou esperar dar certo e ficar por isso mesmo, né? É uma mensagem rápida, o tempo ele é muito curto, eu tentei resumir o máximo possível para que a gente possa então não passar, né, além do tempo, mas a mensagem que eu queria dizer para vocês é isso, que vocês possam buscar esse conhecimento, que vocês possam buscar essa sabedoria que vem do alto, leiam a Bíblia, aproveite as pessoas que estão aqui, vê o que pode ser feito para melhorar isso, determinado fator da sua vida. Nós estamos aqui para te ajudar e que nós possamos sair daqui com a visão de que prosperidade não é apenas ganhar dinheiro, mas existe um conceito muito mais amplo que isso, né? Então a mensagem é, sejam prósperos aí, eu desejo uma ótima sexta-feira para todos e que Deus abençoe cada um.